Aleluia. Glória a Deus. Assim a igreja. Amém. Nós estamos felizes essa noite, diz amém. Amém. Eu estou muito feliz hoje. Você com minha mãe, com minha família. Fiz o sacrifício de levar minha esposa para comer picanha hoje. Eita Deus. Foi sacrificante para mim, mas é difícil. Difícil. Foi, né, mãe? Glória a Deus pela sua vida nessa noite. Aleluia. Você que tem sua mãe, você que passou o dia com ela, você que não tem mais, mas teve muitos momentos bons com ela, e é isso que permanece. Amém? Amém. E nesta noite, eu estou incumbido de trazer a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Deixa eu só achar o versículo certinho, a gente não se perder. E no dia de ontem, eu comecei a escrever essa mensagem, essa palavra. E eu sentei no meu computador e comecei a escrever. E ela é baseada em Lucas 1, versículo 1, versículo 11 em diante. Eu estava escrevendo a palavra, e aí chegou no final da palavra, eu li aquilo, e eu falei assim, meu, isso aqui tem muita coisa minha, e pouca coisa que Deus quer falar. Às vezes a gente, como homem, quer trazer alguma coisa para a igreja. E apaguei a palavra inteira. Voltei a escrever em cima do mesmo capítulo, com algumas palavras iguais. Mas quando chegou o final de tudo que eu tinha escrito, eu vi que Deus estava comigo naquela palavra. Que não era eu, que era Ele. E eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês. E essa palavra fala sobre João Batista. Que, né, se a gente for olhar os versículos acima, nasce da oração de sua mãe. Né? O anjo, quando aparece a Zacarias, né? Ele diz assim no versículo 11: E o anjo do Senhor apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo, turbou-se e caiu com temor sobre ele. Mas o anjo do Senhor lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará luz um filho, e será chamado João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus, e irá adiante dele no Espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com fim para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? Amém. Dada essa leitura, eu pergunto a você nessa noite: os nossos ideais, eles podem nos afastar do Senhor? Sim ou não? Sim. Os nossos ideais dentro da casa de Deus podem nos afastar do Senhor? Sim ou não? Sim. Sim. Porque os ideais são nossos. Como eu falei, né? A palavra escrita era minha, anterior. E a gente tem inúmeros exemplos na Bíblia, né, de pessoas que, por se entregar aos seus ideais, eles perderam a chama e viveram períodos vazios.
E eu falo com você, se você pegar e começar a pensar na sua memória, alguns personagens da Bíblia virão na sua memória. Davi, Sansão, quem mais? Quem pode falar mais alguém? José. E então, se você pegar e começar a olhar, Davi deixou os ideais momentâneos, deixou os ideais de Deus, ficou no castelo, lugar que não era para ele estar, e pecou contra o Senhor. Sansão desobedeceu ao Senhor e pecou com o Senhor. Tudo tem sua consequência. Amém? Amém. Então, escolhas que a gente faz, elas podem ser determinantes para o avanço da nossa caminhada. E elas determinam se a gente é tempo, se a gente é altar. A gente já leu aqui sobre João Batista. E João Batista, o que aconteceu? João Batista, ele foi resultado de oração. Amém? Amém. Estão aqui? Amém. Irmãos, eu vim até com o blazer hoje aqui. Estava friozinho, eu falei, vou de blazer, eu vou pregar lá. Então, eu cheguei aqui, estava com calor no louvor aqui, agora não dá nem colocar o blazer, então suado que eu estou. E vocês estão agora parecendo louvor, é público, agora é outro. Amém? Amém. João era resultado de oração, sim ou não? Amém? Sim, amém. Peraí, João corta. Sim ou amém? Corta. João era resultado de oração, amém? Amém. Agora sim, pessoal. Ele era motivo de alegria. A palavra diz que ele era grande aos olhos do Senhor, cheio do Espírito Santo. Essa era a palavra que tinha para ele. A palavra que foi revelada a ele. Quais são as palavras que o Senhor revelou sobre a sua vida? O que Deus já falou para você? O que Deus já disse para você que ainda não se cumpriu? João, ele era filho de um sacerdote, né? Logo a gente vê que o sacerdote, naquela época, tinha uma vida melhor, mas ela estava, sim ou não? Melhor, entendeu? Se vestia melhor, se vestia bem, uma vida relativamente, comparada ao povo, melhor, uma vida boa. João, ele poderia ter escolhido seguir os passos do pai. João, ele poderia dizer, não, eu vou seguir os passos do meu pai, eu vou estar no templo. A palavra que a gente deu aqui diz que ele estava oferecendo sacrifício quando o anjo falou com ele. Então, ele está no templo, estaria fazendo a vontade do Senhor, sim ou não? Sim. Ele estaria fazendo a vontade do Senhor, ele estaria caminhando, mas não estaria no propósito do Senhor. João poderia ter escolhido seguir os caminhos do Pai. João poderia ter escolhido as roupas boas, ter uma vida mais tranquila, veste de sacerdote, viver a interpretação da lei. Por quê? Porque ele era motivo de alegria. Ele era resultado de oração. Ele era grande aos olhos do Senhor. E ninguém o questionaria se acontecesse isso. Então João, naquele determinado momento da história, vamos conjecturar aqui comigo. João, naquele determinado momento da história, ele não quer também ser um sacerdote. João, assim como muitos de nós, ele escolhe ter uma vida que não convém com os caminhos do Senhor. João quer ir para o mundão, quer participar de festas, tudo, sair. O que acontece? João tinha um propósito. Ele vinha para anunciar o Messias. Ele vinha para anteceder o
o Messias. Ele vinha para cumprir o propósito, ele nasceu para cumprir o propósito, ele nascerá para cumprir o propósito. Aleluia. Ele esteve na terra para cumprir um propósito. Você está aqui para cumprir um propósito. Eu estou aqui para cumprir um propósito. Glória a Deus. João, ele pegou e falou: não quero mais isso para a minha vida, vou embora. Foi curtir o tempo dele. O que João estaria atrasando? A vinda do Messias. Porque ele era aquele que anunciaria. Ele seria a voz que clamaria no deserto. Ele estaria lá para batizar Jesus Cristo. Se ele atrasasse tudo isso, o que aconteceu? Ficou 3 anos atrasando, ficou 1 ano atrasando, chegou lá, Jesus vai batizar assim: ô meu primo. Bem assim, João para Jesus: meu primaço, está vendo ali? João, Jesus ia: que batiza logo, eu tenho coisa para fazer, rapaz. Está atrasado 3 anos já, cara. E você o que está fazendo? Não, Jesus, eu fui para o templo, eu estava na igreja, eu estava interpretando a palavra. Não era isso que eu tinha para você. O teu propósito era outro. O teu propósito não era interpretar a lei, o teu propósito não era estar no templo, o teu propósito era pregar as boas novas, o teu propósito era fazer a vontade do Pai. O que foi que você foi escolhido para fazer? Se João escolhesse esse caminho diferente, escolhesse a vestimenta de sacerdote, a gente vê nos filmes antigos na época assim, o sacerdote, um negócio desse, coisa bonita, assim, diferente do povo, né? Eles eram diferentão. João ia ser diferentão também. Só que ele não identificou o propósito. Ele estaria no templo, ele seria salvo, mas ele não cumpriu o propósito da vida. Só que, como diz aquele louvor, para a nossa alegria, João escolheu ir para o deserto. Ele poderia ter escolhido a vida boa, porque ele tinha tudo para isso. Mas ele escolheu para o deserto. Ele escolheu ir comer o que ninguém aqui comeria. Gafanhoto, que delícia. Ah, mas tinha mel, ó, maravilha, coisa gostosa, né? João, ele escolheu as roupas de pele, de carneiro. Ó, imagina deserto fresquinho, pele de carneiro, coisa chique, coisa maravilhosa. Eu nunca vi. Talvez os mais velhos aqui tenham visto uma pecinha dessa ou outra, né? Mas eu nunca vi. Mas devia ser maravilhoso estar no deserto, com pele de carneiro, comendo gafanhoto com mel. Está aí uma combinação que eu não quero. João escolheu o propósito. O propósito ele tem uma caminhada. O propósito tem um caminho. Tem um sacrifício. Ele escolheu pelo avivamento. Ele escolheu pela verdade. Ele escolheu não ser o centro das atenções, não ser o centro dos holofotes. Ele não escolheu as letras bonitas. Ele entendeu qual era a posição dele no reino. Quantas vezes a gente escolhe essas palavras bonitas, letras bonitas? A minha primeira pregação na igreja foi uma tragédia. Não para os irmãos, mas para mim. Porque eu fiz ela não baseada em algo que eu ouvi, mas
Se fosse pegar hoje e colocar no chat GPT a minha pregação e aquela outra pregação, ia dar plágio até. Só que eu aprendi isso. Eu aprendi que não eram as letras. Eu aprendi que não eram as palavras bonitas. Eu aprendi que não era o momento. Eu aprendi que não era emoção. Eu aprendi que não valia nada eu ter palavras doces aos olhos das pessoas e amargas aos olhos do Senhor. Eu aprendi que atitudes doces aos olhos das pessoas e amargas aos olhos do Senhor atrasariam o meu propósito. Eu fui o João Batista que atrasou o propósito na vida, fazendo caca atrás de caca. Eu fiz isso na minha vida, mas deu tempo de voltar atrás. E hoje eu pergunto para você: você está atrasando o propósito de Deus na sua vida? Você está atrasando o Messias de vida? O que Deus tem de propósito para você que você ainda não está fazendo? João, ele entendeu a posição dele no reino. Ele entendeu o que ele foi chamado para fazer. E ele não ficou dizendo aos quatro cantos: eu sou aquele que precede o Messias, eu sou aquele que vim para anunciar. Não, ele só fazia a vontade do Pai. Ele foi chamado para uma coisa maior, e ele foi determinante para que isso acontecesse, porque ele seguiu, ele foi fazer o que ele tinha que fazer, ele escolheu fazer e cumprir o chamado. Amém? Amém. Irmãos, eu sei que é dia das mães, eu podia ter trazido a palavra que eu tinha escrito, que era mais doce, mas hoje é dia que a gente se não está com um pouquinho de cajado. E glória a Deus por isso, porque isso vem do céu. Então João, ele poderia ter escolhido atrasar, mas ele atrasaria a vinda do Messias. Então por que nós fazemos isso? Por que nós tomamos atitudes, palavras e caminhos que atrasam a vinda do Messias? Por que escolhemos não diminuir? Por que escolhemos não queimar? Por que a gente escolhe só a emoção? Às vezes a gente vem no culto e a gente queima na emoção. O pavio, se acende o pavio, ele começa. Quando chega no fim dele, ele apaga. Por quê? Sabe por quê? Porque não tem óleo. A gente não pode viver apenas de emoção. A gente não pode viver de culto em culto. A gente tem que viver queimando como uma lamparina. Na lamparina, se você for ver, ela tem um pavio lá dentro. Sim, tem um pavio. Você vai dizer: ah, mas você falou que o pavio queima. Queima, mas lá onde dá a lamparina tem óleo. Ninguém vê o óleo que dá. Mas ela continua queimando e queimando e queimando e queimando. E acesa, e mostrando a chama do Senhor. A gente escolhe as letras bonitas, a gente escolhe as melodias bonitas. Quando a gente chega aqui e canta um louvor na igreja que é novo, que está explorando no Brasil, todo mundo chega, chora, pula, grita, dá do pio, faz tudo. Mas quando vai para casa, continua vivendo do mesmo jeito, continua fazendo as mesmas coisas, continua atrasando o propósito do Senhor. Chega na igreja, dá um passo para frente, em direção ao caminho do Senhor. Chega em casa, dá 2 passos para trás, porque escolhe um caminho que não era para ele. Escolhe apenas a emoção.
permanece na nossa vida, o que permanece na sua vida. Por que aqui dentro a gente quer o caminho do Senhor, mas quando a gente sai daqui para fora, a gente escolhe o nosso próprio caminho? Cada um contribua conforme Deus colocou no seu coração. Não contribua conforme você colocou no seu coração. Isso não é sobre dinheiro. Isso não é sobre oferta. Isso é sobre a sua vida. Isso é sobre você. Isso é sobre o seu íntimo. É quando você está com Deus sozinho, quando ninguém está vendo. A gente escolhe ser o pavio. A gente escolhe queimar rapidinho. A gente escolhe queimar aqui entre quatro paredes. Mas Deus não te quer como pavio. E se você falar assim, Deus, eu sou só um paviozinho, Deus vai te pegar, vai te colocar dentro do homem e vai te esticar na lamparina. E quando ele acender, você vai queimar, 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 queimar. Aleluia. João foi para o deserto. João era a voz que clamava no deserto. Era a voz que anunciava o Messias. Em nenhum momento ele quis a glória para ele. Em nenhum momento. Perseguido, aprisionado, decapitado. Mas em nenhum momento deixou de anunciar o Messias. João escolheu ir para o deserto. Tem momentos que a gente precisa ir ao deserto. Se desprender de coisas que atrapalham o nosso viver com Deus. E viver aquilo que Ele tem para nós. E às vezes a gente só aprende isso estando no deserto. Só que é diferente. Às vezes você está passando pela prova. Às vezes você tem que se isolar no deserto, como João fazia. João não vinha na sinagoga e falava assim, vamos lá no deserto, porque eu tenho uma palavra para você. Não, ele lá no deserto as pessoas iam atrás dele. Por quê? Porque ele queimava. Em nenhum momento ele deixou de ter a sua importância. Ele não atraiu a glória para ele, mas ele continuava sendo notado, porque ele queimava na chama do Senhor. Ele queimava no foco do Senhor. Ele queimava no propósito do Senhor. Aleluia. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Talvez palavras duras, palavras amargas. Não escolheu os poemas para falar de Deus, mas escolheu o amor para falar de Deus. E vai acontecer. Muitas vezes as nossas palavras para as pessoas, elas não vão ser doces. Elas vão ser amargas aos olhos dos homens, mas doces aos olhos de Deus. Então a gente precisa às vezes ir para o deserto para se desprender dessas coisas, para viver o que Deus tem para nós. Deixar de buscar o status, mostrar o que somos, mostrar o que a gente faz. Eu sou o pastor Jean. Eu tenho 2 composições escritas, 3 agora. Eu sou a pastora Joyce. Eu tenho um temperamento calmo. As pessoas falam comigo e elas sentem calma falando comigo, elas se sentem bem, porque eu sou a. Eu sou o Diácono Wilson. Eu toco guitarra muito bem. Quando eu erro, eu acerto. De tão bom que eu sou. Deus não tem isso da gente.
status para lá. Se um dia os nossos louvores percorrerem o Brasil, a glória é dele. Deixa eu queimar com a lamparina. Aleluia. Porque o que foi dado por ele para mim, se for para queimar aqui na igreja, amém. Porque veio dele. Eu já quis muito status. Não vou mentir para vocês. Cresci na adolescência, vendo bandas, querendo ser um cantor, um baixista, para viver aquilo que eu via as pessoas vivendo. Só que eu não via o que elas viviam quando estavam atrás dos palcos. O preço que elas pagavam. Eu só queria o status. Um dia eu estava aqui nessa cadeira aqui, onde está a Sueli, não, onde está o Gabriel. E eu ouvi o ministério de louvor cantando uma das minhas canções no momento que eu estava com a minha fala prejudicada devido ao AVC que eu tive. Naquele dia eu quase voltei a falar. Eu chorava. Porque algo que Deus me deu estava tocando a vida de outras pessoas. E eu percebi, eu sabia que não era eu, era Ele. João fez tudo por Ele e para Ele. Hoje eu entrego tudo por Ele, tudo para Ele. Hoje eu não penso no status de ser alguém famoso. Eu sei que o que Deus tem para mim é para mim. O que Deus tem para você é para você. E vai de você escolher se você quer atrasar a vinda do Messias ou se você quer pregar as boas novas. João tinha uma escolha, você tem uma escolha. Eu posso ir para o deserto, vai ser mais pegado, vou comer gafanhoto com mel, delícia. Eu quando comi arroz com feijão e bolinho de arroz de mistura, eu já chorava. Durante um tempo na minha vida foi assim, as refeições da minha casa: arroz, feijão, bolinho de arroz. E aí eu comprava batata e fazia chips para render. Para as crianças era barato. Comprava aquele ketchup ruim. Sabe aquele ruim? Aquele que para ter textura você tem que chacoalhar ele meia hora assim. Que se você virar de primeira assim só cai água. E colocava ali, para as crianças era uma alegria. Imagina, para mim já foi difícil. Imagina gafanhoto e mel. Mas assim como João Batista, eu não deixei de cumprir o meu propósito. Eu continuei entendendo o meu propósito. Na dificuldade e na dor, eu continuei entendendo o meu propósito. Continuei entendendo que eu era lamparina. E às vezes, o óleo da lamparina, ele pode apagar, pode acabar. É por isso que a gente tem que estar constantemente ligado na palavra de Deus, constantemente ligado a Deus, porque toda vez que ele pode estar acabando, ele vem assim e derrama. E acontece como no louvor hoje, que estava todo mundo. E
aqui fez coisa que a gente nem ensaiou. Porque estava no santo. A lamparina estava cheia de óleo. Aleluia. Meu Deus, estava enchendo. E aí continuou enchendo ali. E a lamparina cheia do pavio. Glória a Deus. E onde está uma lamparina, ela acende, ela clareia. Aqui deve ter uma média aqui de umas 30 lamparinas aqui. Amém. Imagina isso aqui no reino espiritual, olha. O fogo queimando. Imagina isso aqui, uma escuridão, um branco total. E você queimando. Ele já pode chegar para você assim, olha, está acabando. Está acabando. Talvez você não consiga. E Deus venha. Ah, pastor, eu não consigo. Pastor, é difícil. Eu estou passando por isso. Mas é isso, pastor. A gente não vive de momento em momento, a gente vive de glória em glória. Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais. E quando você acha que o óleo está acabando, é só você falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Prontamente Ele derrama sobre você. Que a gente não venha viver só de momento. Que a gente não seja uma face, o status. A gente não pode querer ser o status, o que a gente aparenta para as pessoas. A gente precisa ser o que a gente aparenta para Deus. Aleluia. A gente estava falando sobre salvação aqui esses dias. Acho que na quinta-feira, né? Quinta-feira foi. Salvação vem de Deus. Salvação vem dele. E às vezes a gente acha tão falho, né? Ah, eu errei. E a gente esquece que essa graça vem de Deus. Tudo vem dele. Mas a gente não pode querer viver na face, querer viver com máscaras. A gente precisa viver com verdade. A gente precisa ter a verdade em nós. Ninguém, eu falei de Atos, né? Ninguém que caminhou com Cristo ficou esquecido. Você não precisa buscar o status. Quando você caminha com Ele, Ele faz você ser reconhecido por quem Ele é na sua vida, não pelo que você aparenta ser. Todo mundo aqui sabe de todos os discípulos, até aquele que o traiu. Todos continuam lembrados. Pastores renomados, líderes evangélicos, cristãos renomados. O legado permanece nessas vidas. Por quê? Porque eles viveram o propósito.
Não adianta a gente só ter a letra, se a gente não tiver a verdade. Não adianta a gente ter o status, se a gente não tiver a verdade. Porque se a gente viver assim, a gente acaba tendo tudo aqui na terra e a gente não vai ter nada nosso. Que nessa noite nós venhamos entender a diferença entre se emocionar e de viver algo extraordinário com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes Deus nos toca pela emoção, sim. Mas Ele quer te tocar pelo extraordinário. Aleluia, Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu vou encerrar a minha mensagem hoje, porque eu falei tudo que Deus colocou no meu coração. Qualquer coisa mais que eu fale nessa noite vai vir da minha vida. E eu não quero ser julgado pelas coisas erradas que eu possa vir falar. A mensagem do Senhor nessa noite se encerrou neste momento, amém? Amém. Glória a Deus. Por que você se colocar de pé? A gente vai colocar um louvor ali. E que você medite nessa letra, nessa palavra. Que você venha entender como esse louvor que eu ouvi durante o que eu estava escrevendo mudou totalmente o rumo da palavra que eu fiz até hoje. Teu fogo arde em mim, e no viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim, e muda meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrar os lábios, os corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, Senhor. Verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Que essa seja a nossa oração nessa noite. Que nós venhamos nessa noite entender que nós temos que amar, que louvar, com o teu coração, que nós não venhamos mais de Senhor, mas de glória em glória.
Senhor, tudo é para Que ti, esse Senhor. fogo não se apagará. Que a nossa vida é para ti, Senhor, que o nosso propósito é para ti, Deus. Nós precisamos entender, Senhor Jesus Cristo, o que tu tens para nós como propósito, Deus. Se ainda não sabemos, mostra-nos, Senhor, o que tu tens para nós. Mostra-nos, Senhor Jesus Cristo, o que precisamos fazer, Senhor, para cumprir o teu propósito em nossas vidas. Para que não venhamos atrasar a vida do Messias, Deus. Não atrasa a vida do Messias em nossas vidas, Deus. Nós não podemos, Senhor, continuar vivendo atrasando o propósito, atrasando a vida. Porque nós nascemos para cumprir o propósito que foi colocado a nós. E nesse dia, como tua igreja, Senhor, reunida aqui, nós nos colocamos diante de ti, pedindo, Senhor, ensina-nos, Senhor, ensina-nos, Senhor, ensina-nos, Senhor. Derrama o azeite, derrama o óleo sobre nós, Senhor Jesus. Senhor, acende, Senhor, aquelas lamparinas, Deus, que estão se apagando, que não estão queimando, Jesus Cristo. Oh, Jesus, vem essa noite sobre nós, Senhor.